Oi, pessoal. Eu fiz esse vídeo separado para explicar um pouquinho como é que se deram as formações dos demais globos, em que pese o livro ele não especificar como é que aconteceu a formação de cada um daqueles globos que a gente viu na figura anterior, que é o globo A, B, C, e o E, o F e o G, porque o livro ele trata especificamente apenas do nosso globo, que é o globo Terra, né? É o globo D. Mas o livro ele traz de forma geral, assim, como é que se deu a formação. Então, novamente, é uma interpretação minha daquilo que eu pude perceber do livro. Então, a partir do momento que houve a primeira diferenciação, ou seja, o despertar do princípio uno absoluto, em sua primeira manifestação, que já é Keter ou Brahman, a partir desse momento, claro, houve evos e evos de, enfim, tempos e tempos, até que as coisas fossem se desenvolvendo, se desdobrando. Então, a partir dessa primeira manifestação, a substância pré-cósmica, que agora não é mais Mula Prakriti, mas como ela está no campo da manifestação, no plano da manifestação, alguns chamam de Akasha, ela começou a chamar para si, não só ela, né? Quero deixar claro aqui, porque a substância pré-cósmica ela atua conjuntamente com o outro princípio que também é chamado, por exemplo, de espírito universal ou a mente universal, né, que seria a parte yang da energia primordial. E também aquilo que influi entre essas duas energias yin e yang, que no caso também vou explicar depois em um vídeo separado o que seria, mas a princípio é chamado de forrat, que é uma energia, né? É uma interação. Dessa interação surge uma força, uma energia que atua em todo o plano de existência. O livro chama de forrat. Então, a partir daquele momento que houve a primeira manifestação, esse primeiro raio, que é Brahman Keter, ele chama para si 7 centros de forças, ou o livro chama de 7 centros chamados Laya. Bom, esses centros Laya são pontos, são centros onde tem início a diferenciação. Ou seja, o livro fala que esses centros de Laia são pontos ou núcleos em que tem início a diferenciação. Isso significa o quê? No desenho, talvez aí fica mais fácil. É como se a primeira emanação lá em cima, né? O primeiro círculo com um ponto no centro, que representa Keter ou Brahman, ele chamasse para a existência 7 centros laias, que são centros de força, onde começa a diferenciação. É como se fossem filhinhos, né, por assim dizer, da primeira emanação lá em cima. Então, o livro não fala especificamente, mas o que eu concluí é que esses 7 centros laias, no início, a princípio, né, quando começa esses próximos passos da evolução, a partir da primeira manifestação, que é Ket e Brahman, eu entendo que esses 7 centros lá são os 7 globos que virão a ser futuramente aquela outra figura que a gente já apresentou, que são o globo do A ao G. Ou seja, ou então poderiam ser também as 7 cadeias planetárias, porque lembra que tudo no universo é setenário, ou seja, evolui de forma setenária, tudo é dividido e subdividido em 7, 7, 7, 7. Então, nesse caso aí, a formação dos globos, ela aconteceu dessa forma. Quando a manifestação, ela começou a atuar nesses centros, são pequenos centros, entre aspas, né, por assim dizer, para diferenciar do centro maior. Começou a desenvolver ali centros de força,
de outras diferenciação, sendo como se fossem filhos, né? Filhos daquela primeira emanação. Bom, o livro traz um trecho exatamente falando sobre essa parte. Eu vou ler aqui. Diz o seguinte: o veloz e radiante um produz os 7 centros Laia, contra os quais ninguém prevalecerá até o grande dia ser conosco. Esse grande dia ser conosco é o dia em que vai acontecer ah, o retorno, né, de todas as coisas ao Uno, ou seja, onde acontece a reabsorção de tudo aquilo que foi criado para o ponto zero, o ponto de origem, que é o princípio uno absoluto. E assenta o universo sobre estes eternos fundamentos, rodeando de Sien-chan, que é um termo japonês, com germes elementais. Os 700 laias são os 7 pontos zero, tomando a palavra zero no mesmo sentido que lhe dão os químicos. Em esoterismo, indica o ponto em que se começa a contar a escala da diferenciação. Nota-se que o desenho que eu fiz aqui atrás representa exatamente como se fossem vários pontos de diferenciação, que são os fundamentos. É igual você vai construir uma casa ou um prédio, você primeiro constrói a base daquilo que vai servir para colocar depois as paredes, enfim, a construção do que virá a ser o prédio em si depois. Então, primeiro tem que ter o fundamento. E aí fala o seguinte: a partir desses centros, além dos quais a filosofia esotérica nos permite captar os vagos contornos metafísicos dos 7 filhos de vida e de luz, os 7 logos dos pensadores herméticos e de outros filósofos, tem início a diferenciação dos elementos que entram na constituição do nosso sistema solar. Bom, só com esse pedaço aqui, dá para a gente compreender que esses 7 centros de forças, ou centro chamado Laia, que são os fundamentos, também representam o começo da diferenciação dos elementos. Os elementos é exatamente fogo, ar, água e terra. Não, não como a gente conhece hoje, mas vamos dizer assim, os seus protílos também, né? As suas formas etéreas ou sutis. Bom, por quê? Porque também os elementos, ou seja, tudo aquilo que é matéria, eles também possuem diferenciação. São 7 graus de diferenciação daquela matéria. Se a gente está falando da matéria cósmica, pré-cósmica, que no caso é conhecida como Mula Prakriti, ou outro nome que vem a ser colocado, essa substância também passa por 7 diferenciações, 7 graus de diferença, até chegar no último grau, que é a matéria densa, a matéria física, por assim dizer. Bom, tem uma parte também importante que o livro fala o seguinte, que o pai e mãe, aqui se tratando daquela substância cósmica que exatamente fez parte desse despertar do Uno, o pai e mãe, a alma diferenciada do mundo, quer se dê a fase o nome de poeira cósmica ou névoa de fogo, segundo a ciência, quer se deem os nomes de Akasha, Jivatman, ou luz astral divina, ou alma do mundo, segundo o ocultismo, em que pese existir essa fase, ela é ela é seguida de outra fase, que é exatamente o estágio de evolução, ele passa de um estágio para outro. Então, esse primeiro estágio de evolução ele foi seguido por outro com o transcurso do tempo. Nem mundos e nem corpos celestes podiam ser construídos no plano objetivo antes que os elementos se houvessem diferenciado suficientemente do ílos primitivo. Esse ílos primitivo também é
a substância primordial. Em que faziam quando repousavam em Laya. Este último termo é sinônimo de Nirvana. Então, aqui, Laya, que é o nome do centro que é dado para esses pequenos centros, esses 7 centros de forças, Layas também significa Nirvana. Nirvana não no sentido de iluminação, mas Nirvana no sentido de repouso. É como se as energias ali estivessem em um estado de repouso, porque logo vai entrar o período de atividade daquelas energias. Bom, e aí o livro continua falando o seguinte: é realmente a dissociação nirvânica de todas as substâncias que retornam depois de um ciclo de vida ao estado latente de sua condição primária. É a sombra luminosa mais incorpórea da matéria que foi o reino do negativo, onde durante o período de repouso permanecem latentes as forças ativas do universo. Ou seja, esses centros laias também, eles representam quando uma cadeia planetária ela se completa o seu círculo, né? Ou seja, o seu arco. Esses centros laias eles recebem essas forças novamente. Essas forças elas ficam no seu estado de latência, ou seja, é um estado primário, é uma condição primária dessas forças, e elas ficam ali para começar uma outra diferenciação. Veja-se que é um ciclo onde há um período de atividade e há um período de repouso. Logo, esse período de repouso vai ser seguido por um outro período de atividade e assim sucessivamente. Por isso que o livro fala em pralayas menores, porque quando se completa um ciclo de uma cadeia planetária, existe um pralaya menor. As energias que fizeram parte daquela cadeia planetária vão entrar em um período de repouso, por assim dizer, para logo então começar a se diferenciar novamente e formar uma nova cadeia planetária, ou seja, servir aquela nova cadeia planetária que está surgindo. Bom, para completar, o livro também fala o seguinte: ele as constrói, aqui falando sobre os centros laias, os primeiros, né? Ele as constrói à semelhança das rodas mais antigas. Rodas são os globos, mas também pode significar toda aquela cadeia planetária. Então ele constrói a semelhança das rodas mais antigas, colocando-as nos centros imperecíveis. Como as constrói Forrat? Ele junta a poeira de fogo, forma esfera de fogo, corre através delas e em seu derredor, insuflando-lhes a vida, e em seguida as põe em movimento, umas nesta direção, outras naquela. Elas estão frias, ele as aquece. Estão secas, ele as umedece. Brilham, ele as ventila e refresca. Assim procede Forrat de um a outro crepúsculo durante 7 eternidades. Os mundos, eles são construídos à semelhança das rodas mais antigas, isto é, das que existiram nos Manvantaras precedentes e entraram em Pralaya. Ou seja, esse ciclo de Manvantaras, que é o período em que o universo ele desperta, o Uno desperta do seu sono para um período de atividade, é chamado de Manvantara. Então, essas rodas, as primeiras, elas são construídas à semelhança das rodas de Manvantaras anteriores que houveram no passado. E a mesma coisa acontece quando uma cadeia planetária ela se encerra, ela acaba, ela, por assim dizer, morre, dando lugar a uma nova cadeia planetária. Ali houve um Manvantara menor, ou seja, uma cadeia planetária teve um período de 7
sete eternidades, por assim dizer, também. Sete eternidades. Quando ela, quando ela chega já ali no seu último estágio, já para completar o globo G, ela, ela entra num período de repouso para logo mais ela ser, ela transmigra, né, todos os seus princípios e as suas energias. Isso o livro vai falar, eu vou trazer essa parte aqui que é bastante importante entender. Ela transmigra toda a sua energia, todos os seus princípios para a nova cadeia que está surgindo. Só que antes disso, existe um período intermediário que é chamado de pralaya menor, que é um período de repouso, né? E aí o livro fala o seguinte: pois a lei que rege o nascimento, o crescimento e a morte de tudo que há no cosmos, desde o Sol até o vagalume que voa sobre a relva, é una, ou seja, essa lei, ela é a mesma lei que atuou nos Manvantaras anteriores. Então, há um incessante trabalho de perfeição em cada coisa nova que surge, mas a substância matéria, aqui a gente está falando da matéria cósmica, substância matéria e as forças são sempre as mesmas. E essa lei opera em cada planeta por meio de várias leis menores. Os centros laias imperecíveis têm grande importância e é preciso que a sua significação seja bem compreendida se queremos possuir um conceito claro da cosmogonia arcaica, cujas teorias são hoje apresentadas pelo ocultismo. Neste momento, uma coisa pode afirmar-se: os mundos não são construídos nem sobre os centros laia, nem por cima nem dentro deles, pois o ponto zero é uma condição e não um ponto matemático. Ou seja, esse desenho que eu fiz atrás, aqui no quadro, ele é para explicar, assim, para a gente ter uma noção, né, do que seriam esses centros Laia. Mas eles não são um ponto matemático. Como o livro fala, é uma condição e não um lugar, né, por assim dizer, no espaço. É uma condição. Bom, uma outra parte importante aqui é Forrat quem guia a transferência dos princípios de um a outro planeta, de um astro ao seu astro filho. Quando um planeta morre, seus princípios essenciais são transferidos a um centro Laia ou de repouso, cuja energia potencial latente até então desperta para a vida, principiando a desenvolver-se em um novo corpo sideral. Foi aquilo que eu falei da cadeia, né? Da cadeia planetária, quando ela se encerra, ela passa para uma outra cadeia planetária. Assim também acontece no nível individual, por exemplo, se é um planeta, também acontece da mesma forma. E isso vai ser explicado também, talvez vai fazer sentido quando eu falar que o nosso planeta Terra, ele veio, a sua constituição, os princípios veio de um outro planeta, por assim dizer, que não é planeta, né, mas trata-se de uma roda, veio de uma outra roda que o livro explica que essa roda era a Lua, né? Existe uma cadeia planetária lunar, onde ela se encerrou e ela transferiu seus princípios para essa cadeia planetária nossa, que é a cadeia planetária terrestre. Bom, e para finalizar, eu trouxe essa outra parte também, que é uma complementação, né, daquilo que a gente está tratando aqui. Quando se diz que Forrat produz sete centros laias, isto quer dizer que, para propósitos formativos ou criadores, a grande lei, que aqui para os teístas podem chamá-la de Deus, detém ou antes modifica o seu movimento perpétuo sobre sete pontos invisíveis dentro da área do universo manifestado. O grande sopro cava através do espaço sete buracos em laia para fazê-lo girar durante uma vantara. Diz o Catecismo Oculto. Já dissemos que laia
é o que a ciência poderia chamar o ponto ou a linha zero, o reino negativo absoluto ou a única força absoluta verdadeira, o número do sétimo estado daquilo que em nossa ignorância designamos e reconhecemos como força, ou ainda o número da substância cósmica não diferenciada, que em si é um objeto inacessível e incognoscível para a percepção finita, a raiz e a base de todos os estados de objetividade e também de subjetividade, o eixo neutro, não um dos muitos aspectos, mas o seu centro. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer em referência à formação desses globos, né? O que são esses centros Laias, que são, entre aspas, pontos invisíveis no espaço, mas que ao mesmo tempo não é um ponto matemático, né? E sim uma condição em que a energia ela volta para um estado de pralaya, seja um pralaya maior ou um pralaya menor, ela entra ali num repouso para logo depois diferenciar-se novamente em um novo Manvantara, seja um Manvantara maior ou um Manvantara menor. Bom, provavelmente eu volte a falar novamente sobre esse assunto ou em forma de slides para ficar mais claro. E também, quando eu for falar em outros assuntos, sempre vou fazer referência aqui e ali, voltando a falar sobre esses centros lá, principalmente sobre Forrat, o que é Forrat, né? Por exemplo, Forrat no seu desdobramento nos outros planos de existência. Qual é o nome que ele recebe? Porque tudo que faz parte do universo, da primeira manifestação, seja nome de energias, enfim, energias primordiais, essas energias elas têm seus desdobramentos, como eu já falei, e elas vão recebendo nomes diferentes. Porque naquele plano de atuação que elas vão descendo, cada plano ela age de uma forma diferente, mas em que pese a sua essência ser a mesma, a sua raiz seja a mesma, mas muda-se o grau, né? Há uma pequena diferenciação daquela, daquela substância atuante naquele plano. Bom, pessoal, era isso. A gente se vê nos próximos vídeos. Até breve. Tchau, tchau.